Então, eu me chamo Kátia Gama, eu moro nos Estados Unidos, aqui no estado de Maryland, já há bastante tempo, há mais de 15 anos. E durante esse tempo, eu passei, pelo menos desse tempo, 10 anos em tratamentos de reprodução assistida. Passei por 4 diferentes clínicas e protocolos diferentes e tive contato com vários médicos. Então, hoje eu atuo aqui como psicóloga, como coach, como doula e como facilitadora em educação pré-natal. Nos últimos anos, atendendo especialmente casais que passam por tratamentos de fertilidade, né? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é um pouquinho da experiência que eu tive de ter esse contato com os médicos. Então, tem alguma informação técnica que eu acho que é fundamental para quem pretende trabalhar com isso, para quem pretende se submeter a um tratamento de reprodução assistida. Eu acho que informação é aquilo que esclarece, é aquilo que acalma o nosso coração, porque nos ajuda a tomar as melhores decisões, né? Então, durante esse tempo, eu acabei construindo, né, essa sensação, esse sentimento, né, de como que é para um casal ter que viver, né, essa jornada do tratamento de reprodução assistida, né? Então eu vou passar a gente separou, eu e a Nathalie, alguns tópicos que a gente achou que seriam basicamente interessantes para esse início, né? Um assunto bastante extenso, e a gente não vai dar conta dele numa única live, obviamente, mas eu gostaria poder passar um pouquinho dessa experiência aí e do que aconteceu ao longo desses 10 anos, mas através de uma situação técnica, né? De um conteúdo mais técnico, né? Obrigada, Kátia. Acho importante a gente sinalizar isso, que a gente separou 3 tópicos, mas eu não sei se nós vamos conseguir esgotar, né, os 3 tópicos, mas eu queria que você se sentisse à vontade. Hoje eu vou ser mais sua ouvinte e aquela que vai puxando as perguntas. Eu quero mais deixar que você fale com as meninas que estão aqui, explique um pouquinho melhor para a gente, né? Então, o primeiro tópico que a gente queria começar falando, e como você falou, é um tema polêmico. Além de ser polêmica, é um tema que as pessoas desconhecem. Então, assim, quando eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento, eu vi que aqui nas redes sociais as pessoas têm viés muito distintos, né? São muito extremistas nos seus viés. Então, acho que hoje a gente vai poder ter uma noção um pouco mais equilibrada a respeito do assunto. Hoje vai ser um pouco mais técnico, dependendo, né, de como vocês vão interagir aqui com a gente, das dúvidas que vocês tiverem, a gente vai precisar marcar outros encontros para esclarecer. Mas para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é um tratamento de reprodução humana. Como que as pessoas têm ideia, às vezes, só o que é FIV. Eu sei FIV, fertilização in vitro, mas a FIV é a única ferramenta? Não é, né? Existe todo uma gama de tratamentos, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente a respeito disso, né? De o que é um tratamento de reprodução humana. Então, o tratamento de reprodução humana assistida é um tratamento que visa a detectar, diagnosticar e, eventualmente, conseguir tratar um casal que está tentando engravidar há mais de um ano, né? Existe uma variação de quanto tempo um casal pode ser considerado infértil, né? É muito relativo essa questão. Mas os tratamentos de reprodução humana entram em cena quando depois de pelo menos 12 a 18 meses, um casal que é considerado normal, que nunca soube que tinha alguma dificuldade para engravidar, não tem uma história prévia, né, de alguma incidência, não é uma pessoa que chega para o momento de conceber sabendo que já tem um problema. Então, geralmente, esses casais tentam, né, quando eles estão tentando engravidar, tentam aí durante 12 a 18 meses e depois disso, então, recorrem à reprodução assistida, né? E aí vão passar por uma série de exames para que isso seja diagnosticado. Quando é um casal jovem, né? Então, quando a gente está falando de uma mulher que tem menos de 35 anos, né? Geralmente é de 12 a 18 meses. Mas quando essa mulher tem acima de 35 anos, esse tempo de espera para conceber naturalmente vai diminuindo.
E a partir dos 40 anos, né, uma mulher acaba, se ela realmente está tentando engravidar, os médicos sugerem que a partir ali do terceiro ou quarto mês de tentativas frequentes, sem o uso de contraceptivo e a não concepção, aí sim eles acabam sugerindo que essa pessoa procure um tratamento de reprodução assistida. Né, reprodução humana assistida. A gente está falando de uma situação que nos últimos anos cresceu bastante, porque as mulheres têm realmente se concentrado nas questões profissionais, nas questões de carreira, e aí a gente teve nos últimos anos um aumento muito grande da procura, né, pela reprodução assistida. Então, o próprio nome já fala, né, reprodução humana assistida. Quando eu vou me reproduzir por uma concepção natural, eu não precisei de nenhuma interferência externa no meu corpo, né? O meu corpo ele já está preparado para fornecer tudo o que eu preciso para esse momento da concepção. Quando isso não acontece, começa então a busca, a pesquisa, né? O que será que está acontecendo? Vamos investigar o que é que está impedindo esse casal de conseguir conceber, né? Quanto antes essa pessoa procura essa ajuda, né? Mais chances dela ter um resultado satisfatório, né? Então, ainda que isso seja mais ou menos o que os médicos coloquem em termos de literatura, né? É muito relativo, né? Eu já conheci casais, por exemplo, que são jovens, mas que estão num nível de ansiedade muito grande. Então, esses jovens acabam não conseguindo, né, esperar pela concepção natural mais de 1 ano, mais de 2 anos. Então, essa pessoa acaba começando a ter um processo de ansiedade muito grande e acaba realmente, muitas vezes, procurando esse diagnóstico antes. Né? E é interessante a gente notar que a maioria das pessoas só descobre que tem alguma dificuldade ou que vai ter quando realmente começa a tentar. É uma coisa muito silenciosa. Você não sabe, por exemplo, que tem um problema no seu sistema reprodutor até você começar a precisar desse sistema reprodutor, né? Então, aí é que você começa a perceber essas dificuldades. Então, quanto mais velha, né? Quanto mais madura a mulher, menos chances ela tem de engravidar naturalmente. Né? E aí, por isso que a gente vê hoje um número crescente de mulheres acima dos 35 anos procurando ajuda para engravidar. Né? É interessante trazer à tona isso, porque é muito das escolhas, né, que a gente faz ao longo da nossa vida. E muitas pessoas, elas não pensam muito lá na frente, né, no futuro. Pensa ali que, eu vou focar na minha carreira, aí e o mundo parece que não, muitas vezes não basta pra gente. Eu tô dizendo no sentido geral, né? A gente quer ter uma boa profissão, quer estudar, quer fazer. Quem gosta de estudar, quer ele fazer uma pós e vai se aprofundando, vai buscando um trabalho melhor. E nisso a idade vai passando, aí chega o momento de, peraí, acho que tá na hora de ter um filho. E aí quando chega nesse momento, muitas vezes essa mulher se depara com longos meses de espera. E existem muitos fatores também, Kátia, se você quiser falar um pouquinho mais a respeito disso, o que impede, né, da mulher gerar. Existem estudos que falam a respeito dos métodos contraceptivos, dos anticoncepcionais, tem uma interferência na questão da fertilidade da mulher. Hoje em dia, o próprio estilo de vida que uma mulher tem, a gente tem tem aulas maravilhosas com a doutora Rafaela, e ela fala um pouco sobre o estilo de vida da pessoa em si, né? A questão do sono, não controlar o sono, não cuidar de algumas questões mais físicas, né? A ausência de nutrientes e tantas outras coisas. Muitas vezes o descuido à época, às vezes, porque realmente a gente não vai pensando, né? A gente não tem muito essa ideia, a gente vai simplesmente vivendo. E aí, quando chega, a gente se depara com um momento que a gente realmente quer engravidar, não tem como mais voltar atrás e muitas vezes a gente acaba colhendo as consequências, né, das nossas escolhas ao longo da nossa vida. Sim, é muito interessante o que você está falando, porque eu costumo dizer isso para os casais que me procuram, né? Quando eles me procuram anteriormente até a fase de começar a tentar o processo da fertilização, ou mesmo um casal normal que me procurou porque ele, na verdade, como eu sou psicóloga, ele quer acertar algumas coisas antes de começar a tentar e planejar um bebê. E aí, me ocorre que
A gente, quando vai comprar uma casa, a gente passa a vida fazendo uma economia. A gente começa a sonhar com essa casa. A gente começa a pensar como é que vai ser essa casa, se é um apartamento, se a gente vai ter condição de comprar uma kitnet, ou se é uma casa um pouco maior. Quando a gente vai comprar um carro, mesmo que seja um carro usado, a gente já tem uma ideia de como é que a gente vai fazer isso, né? Geralmente, quando a gente está procurando uma carreira, quando a gente quer sair de um trabalho, parece que existe um cuidado que a gente precisa ter de planejar algumas coisas ao longo da vida. Né? Mesmo a pessoa que gosta de viver cheia de aventuras e sem planejar nada, até mesmo dentro da vida dessa pessoa, tem algumas coisas que não tem jeito, que ela vai ter que planejar. Né? Agora, o que, que acontece? Eu percebo pessoas completamente absortas e envolvidas, às vezes, na carreira, em várias escolhas, e aí, na hora que chegou o momento, né, ou casou, ou não casou, mas encontrou um companheiro, ou resolveu que realmente vai fazer uma produção independente, enfim, seja lá o que for a decisão que a pessoa tomou, a impressão que eu tenho é de que a gente acaba trazendo dentro da gente a história de que a gente vai apertar um botão e o nosso corpo, de repente, ele vai estar jóia. Né? Então, eu tomei, por exemplo, contraceptivo a vida inteira, eu tomei pílula a vida toda. Né? Eu nunca nem prestei atenção no meu período de ovulação. Tem mulheres que não sabem nem a cor do sangue que elas menstruam. Né? Elas não sabem. Né? Então, assim, eu negligencio esse contato com o meu órgão reprodutor. Aí, um dia, eu quero engravidar. Um dia, eu quero ter um bebê. Né? E aí eu esqueço de pensar que eu preciso fazer essa conexão, né? E eu preciso perguntar, né? Por que eu estou chegando para a maternidade? Eu estou chegando para a maternidade porque então aí eu resolvi me casar agora e aí eu tenho um companheiro? Eu estou chegando para a maternidade porque independente de ter um companheiro ou não, eu decido que eu quero ter um bebê. Então eu acho que tudo isso também tem uma influência, né, nesse processo todo de retardar, às vezes, essa concepção. Às vezes a gente fica muito ligado de que, puxa, por que eu não engravido? Por que eu não engravido? Mas é como você falou, é tudo um conjunto de fatores. E especialmente em relação às questões do aparelho reprodutor, a gente precisa acionar o aparelho reprodutor no momento em que a gente inicia a nossa vida sexual, né? Mas antes disso, a gente tem um rito de passagem, né? Homens e mulheres. Então a gente já tem que começar lá atrás, nesse rito de passagem do menino que vai se transformando num pré-adolescente, num adolescente, num jovem adulto, uma menina que é uma menina ainda, que daqui a pouco ela vai menstruar, e aí ela vai passar desse processo, quer dizer, a menarca, quer dizer, agora eu posso conceber. Então, quer dizer, a gente precisa voltar lá atrás para entender que a gente precisa ter essa conexão, né? A gente não pode só se conectar com isso quando a gente resolve ter um bebê. Porque aí eu negligenciei, às vezes, a vida toda e, de repente, aí, agora eu quero, né? Então, eu vou acabar colhendo algumas consequências disso, né? É triste, é difícil, às vezes sim, mas eu acho que tudo isso é um trabalho de autoconhecimento. Então, quanto mais eu lido com casais, quanto mais eu converso no consultório com as pessoas, mais eu me encanto com isso, porque eu vejo pessoas que chegam, às vezes despreparadas, mas com o coração, com tanta vontade de se conectar. Porque não tem nenhum problema que você não tenha se conectado. Às vezes você não teve a informação e toda a experiência que você precisava ter, às vezes não teve esse contato. Às vezes tem uma mãe que não conseguiu passar todas as informações para essa menina ou para esse menino também. Enfim, às vezes a gente cresce sem algumas informações e a gente chega para o momento da concepção sem essas informações, né? E aí a gente vai começar a viver um processo de resgate e de autoconhecimento para enfrentar essa jornada da tentativa de conceber. Excelente, excelente, Kátia. E tem os fatores, você como psicóloga também poderia pontuar as questões emocionais, né? Porque às vezes o casal faz inúmeros exames e tá tudo certo. Tipo, eu vejo alguns, né, que chegam com o exame e falam assim, não tem nada errado com o nosso órgão reprodutor, mas muitas vezes é algo também relacionado ao psicológico. E eu acho que tem muito disso que você acabou de falar, da questão do autoconhecimento, da gente não ser preparado para se conhecer. A gente vai vivendo a vida e, assim, você vê isso até na escolha da universidade. Quantas pessoas terminam o ensino médio sem saber que curso procurar e aí muitas vezes se conectam com pessoas que
digo de relacionamentos, né, com pessoas que não estão compatíveis, porque pela falta de autoconhecimento, isso acaba também imputando na própria maternidade em si, né, na parentalidade em si, porque Sim. muitas vezes a gente coloca muito peso também na mulher sobre o gerar, e a gente entende que questão é dos dois, né? A concepção não é só da mulher, e isso também é algo que a gente precisa trazer à tona para o social, de que vem o peso, a gente vai falar mais para frente sobre a questão psicológica, no sentido dos casais que estão querendo esperar, né? Que estão esperando ali a gestação. Mas no sentido mais amplo, a gente precisa trazer também essa responsabilidade para o casal e não apenas para a mulher. E digo a responsabilidade em todos os aspectos psicológicos, na questão física, de estudar e tudo mais, né? Isso faz sentido para ti, Kátia? Faz sentido, e a gente vai falar um pouquinho quando a gente for falar dos aspectos psicológicos, mas você tocou num ponto aí que é as questões emocionais, o quanto elas podem afetar esse casal, né? Então, um casal que já chega para procurar um médico para tratar, né, esse processo, quer dizer, é um casal que naquele momento ele não sabe ainda se ele é estéril ou não. Ele está com uma dificuldade de fertilidade, então é bom a gente separar uma coisa, né? Eu posso ter ali um solo que está infértil naquele momento, mas que trabalhado eu posso ter um resultado, e eu posso ter também aquela pessoa que já sabe que ela é estéril. Uma pessoa, por exemplo, que teve um problema na juventude, precisou, né, fazer uma cirurgia de esterectomia, de tirar o útero, ou um homem que teve um problema no órgão reprodutor e que ele vai para um casamento, mas eles já sabem. Então, a gente já sabe quando um casal realmente tem uma dificuldade que é assim, bom, nós vamos partir para adoção, porque aqui existe realmente uma esterilidade, né? Mas nos casos dos tratamentos de reprodução assistida para um casal que precisa diagnosticar infertilidade, o médico vai fazer alguns exames hormonais, vai entender como é que está funcionando essa questão da ovulação na mulher, né? Se a questão dos hormônios está realmente regulada, vai analisar a anatomia, quer dizer, na verdade, esse útero está numa formação correta, ele tem uma formação saudável, né? Vai investigar também a morfologia dos espermatozoides através dos exames de espermograma, para entender se a quantidade está ok, se a morfologia está ok também, né? Vai checar as trompas de Fallope, quer dizer, se essas trompas têm uma aderência, não tem uma aderência, que entra também nessa análise do anatômico, né? Quer dizer, deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa que está fora do lugar, né? Então, assim, o caso que eu vejo mais perto de mim são casos de mulheres que não conseguem conceber por causa da aderência nas trompas, né? Que é um processo, na verdade, é uma das coisas mais comuns, né, dessa dificuldade para realmente acontecer a concepção. Só que também é um diagnóstico silencioso, né, porque você não percebe exatamente que tem um problema nas trompas. Diferente, por exemplo, de quando tem uma investigação sobre a endometriose, que também é investigada logo que o casal procura um médico. Então, os fatores ovarianos, o espermatozoide, essa questão das aderências nas trompas, né, a questão da endometriose, que é analisada. E aí a gente entra também num fator imunológico, na trombofilia, porque tem mulheres que elas conseguem conceber, mas por uma questão de ter uma dificuldade nessa questão com a trombofilia, a gravidez ela não continua. E às vezes isso também é um caso em que a reprodução assistida precisa intervir, né? Às vezes um médico comum só não adianta, ela vai precisar de um especialista para tratar isso. E eu acho que aí tem uma outra que é assim, a infertilidade sem causa aparente, né? Que também é um diagnóstico. Parece que não, mas também é. Então, quando eu chego e eu estou realmente em contato com um profissional sério, que vai fazer toda a análise, vai checar o homem, vai checar a mulher, vai checar o órgão reprodutor, vai checar tudo em detalhes, esse médico muitas vezes pode chegar à conclusão de que é uma infertilidade sem causa aparente. Porque nada está errado, mas essa fertilização, essa concepção, essa gestação não acontece. Eu acho que, embora esse caso seja um caso que gere no casal uma ansiedade, uma surpresa, porque ele pode passar a vida tentando engravidar sem conseguir, já que é uma infertilidade sem causa aparente. Então, se por um lado é interessante porque eu não tenho nada, por outro, gera uma ansiedade gigantesca,
porque eu não consigo conceber e, ao mesmo tempo, os médicos não encontraram nada errado comigo, né? Nossa. Então, são detalhes que circundam, né? Que envolvem todo o processo. Então, quando um casal chega para um profissional, para uma doula, para um psicólogo, né? Para alguém que vai auxiliar nesse processo, é uma pessoa, por exemplo, que passou pela reprodução assistida e está grávida, o primeiro entendimento que a gente tem que ter é que esse homem e esta mulher, eles não chegaram na porteira da maternidade, tentaram, conseguiram ali o positivo e dali para frente eles começaram a pensar nas fraldas. Começaram a pensar nas coisas que eles vão modificar no ninho deles para receber aquele bebê. Esse é o casal que consegue conceber sem necessariamente ter vivido uma jornada anterior para conseguir essa concepção. É um pouco diferente de quando você recebe um casal que passou por uma jornada extensa, né, de vários tratamentos, de vários exames dolorosos, né, de perdas gestacionais, porque muitas vezes na reprodução assistida você não consegue na primeira tentativa. Os casais, às vezes, precisam fazer muitas tentativas. Então, quando você recebe no seu consultório, no seu espaço, um casal que passou por isso, você já tem que entender que a jornada dele vai ser diferente, né? Você vai ter que entender que não vai dar para oferecer assim, simplesmente um acompanhamento de parto natural sem intervenção. Não, né? Você já vai ter que pensar o seguinte: esse casal demorou tanto para conceber que o que eu vou ter que fazer são pequenos, eu chamo de pequenos rituais de envolvimento com essa criança. Porque, na verdade, essa fertilização ou esses tratamentos todos acontecem, às vezes, produzindo algo de fora para dentro, quando, na verdade, o nosso corpo é que deveria fazer toda essa parte. Então, eu já tenho uma coisa de fora para dentro e eu vou precisar fazer esse resgate com essa criança, com esse bebê, com essa gestação. Então, é diferente de receber um casal que fala: Kátia, só quero curar o meu medo de injeção, porque eu já sei que quando eu engravidar, eu vou ter que fazer alguns exames, eu vou ter que ir para o hospital e tal. Aí cura o medo da injeção e engravida. Tá tudo certo, porque o problema não era de reprodução ali, o problema não era de infertilidade. É diferente de um casal que chega para ser acompanhado e fala: finalmente consegui. Agora eu vou ter que viver um dia de cada vez até completar os 9 meses para que eu consiga pegar esse bebê nos braços, né? Então a gente, como profissional, entender a seriedade disso. Então isso não é tão simples quanto pode parecer, né? É algo realmente delicado e a gente tem que ter esse cuidado. Então todos esses fatores serão investigados e durante toda essa situação do diagnóstico, esse casal já chega para o diagnóstico achando que ele vai fazer o diagnóstico em uma semana e que dali 15 dias ele está grávido. É claro que o médico já explicou para ele que vai ser um procedimento demorado, são ciclos, dependendo do tratamento que você escolher, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Só que quando a gente chega nessa consulta, a vontade de ter um bebê é tão grande que você fala: o quê? Vai demorar um mês até você conseguir entender o meu corpo? Sim. Nossa, doutor, mas vai demorar 2 até eu ter toda a indução de ovulação para depois eu estar pronta para receber essa transferência. Quer dizer, é um processo longo, é um processo demorado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as três técnicas que atualmente a gente mais ouve mesmo de reprodução assistida, né? E aí eu vou começar a falar daquele que é um pouco mais leve na complexidade até chegar na fertilização in vitro, que é uma das técnicas mais complexas. Eu digo uma das, porque as coisas estão evoluindo tanto que tem coisas ali que eu chamaria de super avançadas, mas que chegam a brincar com a mente da gente. Então, na verdade, eu vou preferir me restringir realmente a essas 3 que são as mais conhecidas, né? A primeira é o coito programado, com ou sem a indução ovariana, né? A introdução de medicamentos que vão auxiliar para que essa mulher consiga ovular mais de um folículo
né? Então, quando um casal procura o médico para o coito programado, o médico, então, vai entender o que esse casal quer. Quer dizer, você gostaria de ampliar as suas possibilidades? Ah, o doutor gostaria de ter um pouco mais de óvulos, né? Um pouco mais de folículos para serem liberados, porque aí as chances de concepção aumentam. Então, se você vai fazer um ciclo natural, somente checando os hormônios da mulher para saber em que momento ela está ovulando, isso acontece muito quando o médico precisa descobrir por que é que a mulher não ovula regularmente, né? Tem mulheres, por exemplo, que ficam menstruadas num mês, no outro mês, por algum motivo, elas pulam, no outro mês a menstruação não vem certinha, no outro mês ela não tem 5 dias de período menstrual, mas ela tem 3. Então, o médico vai ajudar esse casal a encontrar o melhor momento para o coito, para aumentar as chances. Então, como é que ele descobre isso? Fazendo exames laboratoriais para saber como é que estão os hormônios dessa mulher. E daí, então, é aquela piadinha que a gente vê com os casais: amor, corre para casa que o resultado saiu. Ou seja, que resultado é esse? É de que hoje está bombando, é de que hoje eu vou liberar o folículo, é de que hoje eu estou no período fértil, é de que hoje as minhas chances são maiores, né? Então, a gente encontra casais que até brincam com essa situação, né? O homem está lá no meio do trabalho, ali todo absorto nas coisas, e de repente ele precisa largar tudo, porque existe aí uma faixa, né, de tempo onde esse corpo está produzindo esse óvulo, né? E aí é necessário que o coito que aconteça, né? Que a relação sexual aconteça dentro daquela janela de tempo para que as chances desse casal aumentem. Se esse casal quer aumentar ainda mais a chance, o médico pode sugerir com a indução, né? Com o ministrar de hormônios, né? Então, você vai tomar algumas medicações que vão fazer com que o seu ovário forneça mais folículos, né? Então, você, na verdade, aí não vai ovular como a gente normalmente conhece, né? Que é um óvulo a cada mês, do lado direito e do lado esquerdo. Com o coito programado, com a indução, né? Você acaba tendo medicamentos que vão auxiliar para que você produza mais. Né? Então, essa técnica é uma das técnicas de complexidade mais leve, né? E geralmente indicada para casais que são mais jovens e que não descobriram nada que seja mais grave no processo. Então, geralmente, quando é só um processo da questão hormonal e ovulatória, funciona bem essa questão do coito programado. Ela é conhecida, mas ela é comum? Na verdade, não. Quando você vai procurar um tratamento de reprodução assistida, o médico já acaba te sugerindo ou a inseminação artificial, que nós vamos falar dela agora, ou a fertilização in vitro. Por quê? Porque o coito programado, ele é um pouco mais leve, mas é para quem só está realmente com essa dificuldade de ovulação. E quando você procura um médico, ele já, na verdade, quer ser um pouco mais eficaz. Então, ele acaba te sugerindo outras coisas para que você tenha um resultado mais eficaz. Né? Uhum. A segunda técnica é a inseminação artificial, né? Ou inseminação intrauterina, né? Nesse caso, o médico vai, assim como no coito programado, você vai fazer isso com a indução, né? Geralmente ele faz com a indução de medicamentos, e aí essa mulher vai produzir mais folículos, mais óvulos, e aí o médico, então, vai introduzir através de uma cânula, através de uma agulhinha, ele vai introduzir o sêmen, né, na cavidade uterina da mulher. E daí ele vai facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Não é uma técnica também de alta complexidade, né? É uma técnica que vai necessitar dos hormônios, né, da medicação, mas como você coloca o sêmen diretamente na cavidade uterina, você acaba deixando que o corpo também faça o trabalho dele, né? Então, tem um facilitar para que óvulo e o espermatozoide se encontrem. A parte que eu acho que acaba incomodando os casais é que, eventualmente, esse sêmen precisa ser colhido em laboratório. Ou seja, diferente do coito programado, onde eu vou ter um relacionamento sexual, então a gente vai ter essa proximidade do casal, a gente tem isso feito numa clínica, a gente tem isso feito num ambiente que não é a casa do casal. Então, por mais que se tente reproduzir um ambiente que seja lhe satisfatório, o homem precisa colher esse sêmen, né, e
o médico vai pegar esse sêmen e vai colocar, então, na cavidade uterina. Então, isso acaba sendo, eventualmente, constrangedor para o homem, né? Acaba sendo... não é uma coisa extremamente agradável, mas quando o casal está muito afim de ter um bebê, ele acaba superando tudo isso, mas essa marca fica, né? Por isso é que eu digo que a jornada de um casal que está querendo engravidar e que passa por tratamento de reprodução assistida precisa ser respeitada nesse limite. Quer dizer, aquilo que um casal consegue no aconchego do lar, muitas vezes esse outro casal precisa viver totalmente externo, né? Diferente de alguém Uau. que recebe naturalmente. Então, essa é a técnica de inseminação intrauterina, né? Então, é colhido em laboratório e isso acontece. Existem chances de conceber, né? Mas, como todo tratamento de reprodução assistida, né, existem as porcentagens dependendo da idade da mulher e do que é que está acontecendo ali hormonalmente, de como esse corpo vai receber tudo isso, né? E daí a gente já caminha para outra técnica, que é a técnica que eu diria que é a mais conhecida hoje e a mais complexa, que é a fertilização in vitro, né? Então, quando uma mulher procura o tratamento, geralmente o médico oferece para ela fertilização in vitro, porque de todos esses as chances de sucesso são maiores, né? Comparada ao coito programado e à inseminação artificial, né? E se a gente considerar que a maioria das pessoas que procura, né, são pessoas acima dos 35 anos, porque até os 35 a pessoa ainda tem aquela cultura de que a gente vai conseguir, aquela coisa toda. Então, normalmente, quando uma mulher acima dos 35 procura, um médico já trata de encaminhar e de sugerir diretamente isso para que as chances dela aumentem, né? Tudo isso falando tecnicamente, a gente sabe que existe toda uma outra circunstância acontecendo aí que não é do controle do médico, né? Mas o que acontece com a fertilização in vitro? Ela é uma técnica mais complexa. Ela começou a ser conhecida em 1978, quando a Louise Brown nasceu. A Louise Brown foi a primeira bebê de proveta, né? E ela está hoje com 44 anos, casada, tem 2 filhos, mora em Bristol, na Grã-Bretanha. Então, é uma pessoa que viaja o mundo dando palestras e tudo mais. Então, a gente tem aí essa história de que a Louise Brown está aí, né? Nas mídias, ela viaja para encontrar outras pessoas que foram concebidas também por fertilização in vitro, né? Os pais tentaram durante 9 anos engravidar e não conseguiram, e aí os médicos então sugeriram que ela tentasse essa técnica, né? E aí ela tentou e deu certo. Então, depois da Louise Brown, a gente tem aí provavelmente ao longo desses anos todos mais de 8 milhões de pessoas concebidas por fertilização in vitro e crescendo. Uau. Então, a gente sabe que hoje é muito comum, isso cresceu muito, justamente por isso é que toda essa cautela dos profissionais envolvidos, desde da enfermeira, desde o médico que vai receber esse casal, as pessoas que vão realmente fazer ali, manusear o embrião. Aí a gente entra naquelas questões todas da bioética, do cuidado e tudo mais. Por quê? Porque envolve uma série de variáveis, né? A gente está falando aí de tudo do lado de fora. A gente está falando que na fertilização in vitro, todas as condições que o nosso corpo naturalmente produz para uma concepção na verdade, feito de fora para dentro através da indução de hormônios, né? Então, é como se o médico fabricasse todas essas condições através dos hormônios para que essa mulher conseguisse conceber, né? Ele, então, vai usar uma engenharia que é tão preciosa e perfeita do corpo do lado de fora, né? Injetando os hormônios que essa mulher deveria produzir e ela não consegue, né? Então, na fertilização in vitro, você pode ter a fertilização in vitro com o ciclo natural, que não é muito comum, não é um protocolo que todos os médicos usam. E o que é isso? É quando o médico acompanha a mulher no ciclo natural dela e quando ela está ali, no momento em que o óvulo vai sair, ele marca nesse dia para retirar esse óvulo. Então, na verdade, essa mulher acaba sendo avaliada ao longo do mês até que chegue o momento da ovulação dela,
né? Por isso que a gente chama ciclo natural, porque o médico deixou que o seu corpo produzisse esse folículo, ele analisou o folículo já está com o tamanho que ele precisa, aí então ele marca o dia da retirada desse folículo. Geralmente, quando isso acontece, quando é o ciclo natural, ele acaba tirando um folículo só, né? Porque esse é o ciclo natural, é um folículo produzido pelo próprio corpo da mulher, né? É comum? Não, não é muito comum, não é um protocolo usado por muitos médicos ou por todas as clínicas, elas podem, mas muitas vezes elas optam por não fazer isso, porque um ciclo com a indução de hormônios vai fazer com que a mulher tenha uma ovulação maior. Então ela vai produzir, às vezes, 10, 15, 20, né? Existem mulheres jovens, né? Que são mulheres que podem ter a síndrome da superestimulação ovariana e podem ter muitos óvulos, muitos óvulos. Então, o médico e a paciente vão ter que acordar para saber e entender esse corpo, né? Quer dizer, quanto que a gente vai dar de medicação? Eu preciso entender o corpo da Nathalie. Eu não sei ainda como é que é o corpo da Nathalie. Então, eu posso fazer um protocolo para a Nathalie que vai ser diferente do protocolo para a Kátia. A Nathalie pode ter realmente uma super estimulação ovariana e uma outra paciente nem tanto. Mas o fato é que na fertilização in vitro eles usam todos esses hormônios, né? Para fazer essa produção, para que isso aconteça de uma forma de fora para dentro, né? Aí isso começa a acontecer, eles avaliam todos Só te interrompendo, aproveitando, senão eu acabo esquecendo. Esses hormônios, Kátia, eles têm um efeito colateral muito pesado na mulher? Porque, assim, a depender do efeito, a pessoa vai querer que injete mais ou não, né? Tudo isso vai ter que ser pesado ali pelo casal, né? Sim, só que você só descobre isso quando você já começou a entender o seu corpo, porque quando você ainda não começou o tratamento, você não sabe mesmo como é que você vai reagir. A maioria das mulheres fica extremamente inchada, é como se você tivesse o tempo todo num processo de TPM, né? Porque você Meu fica Deus. naquele período, por exemplo, da ovulação, a mulher que presta atenção no corpo dela sabe que no período de ovulação ela está um pouco mais sensível. Ela até consegue, se ela observar, ela vai conseguir saber se é do lado direito ou esquerdo que aquele óvulo está sendo liberado, né? Ela tende a ficar com um desejo sexual mais apurado. Agora, você imagina um excesso desse hormônio, né? É um excesso de hormônio que vai fazendo com que a mulher fique mais sensível a tudo isso. Ao mesmo tempo que isso pode ser um excesso e pode trazer, por exemplo, um desejo sexual a mais, também tem o efeito colateral da extrema sensibilidade de estar inchada, de sentir essa dor um pouco maior, de ficar com o corpo inchado. Então, se é uma mulher, por exemplo, que se preocupa muito com a questão estética, ela vai sofrer com isso, porque, na verdade, o corpo dela muda nessa fase, né? Ela não está grávida ainda, mas ela está tão inchada, está tão cheia daqueles hormônios femininos, né? Que às vezes as pessoas que estão do lado de fora já acham que ela está grávida, né? Às vezes só na produção daqueles óvulos o seu corpo pode se comportar mesmo com um inchaço tão grande e a barriga fica grande, tudo fica ali desconfortável. Não é realmente, não dá para dizer que não existem efeitos colaterais, né? Existem efeitos e só que o que eu observo é que por mais efeitos que tenham, a esperança e a vontade de ter o bebê é tão grande que aquela mulher acaba, ela vai se Se superando. submetendo, né? Ela vai, E ela vai submetendo. ela vai se submetendo, ela vai se submetendo. E aí, pensa bem, as mulheres que têm, por exemplo, tensão pré-menstrual sabem que tem essa coisa mesmo, né? Dessa tensão por causa da extrema sensibilidade que a gente fica tendo. Às vezes nem é uma tensão só da parte ruim. Eu costumo dizer que não é tensão pré-menstrual, é tempo para meditar, que é o momento que a gente deveria se recolher, curtir, Verdade. sabe? Ficar quietinha, não ficar querendo, sabe, sair para fora, fica quietinha ali, é o seu momento com o seu corpo, né? Então essa mulher está ali tendo uma superestimulação para que ela produza mais óvulos. Obviamente isso vai ter um efeito maior no corpo dela, porque se você produzindo um no período fértil, você já se sente completamente diferente, você imagina produzindo 10, 15, Nossa. né? Aí o que acontece? Quando esses óvulos estão maduros, o médico vai registrando tudo isso através dos exames de sangue. Então, uma mulher que está fazendo um tratamento
para infertilidade, um tratamento de reprodução assistida, ela praticamente vai todos os dias, às vezes, ou um dia sim, um dia não, na clínica. Por isso é que ela precisa Nossa. estar perto de um laboratório ou perto do médico dela, né? Porque ela vai precisar desse contato, porque ele vai precisar checar como é que está tudo isso. Quando ele percebe que os folículos, né, estão chegando ali a 18 milímetros, o médico fala, agora eu já tenho, do lado direito eu tenho 4 que já estão no tamanho bom, do lado esquerdo eu tenho 5 que estão bons, então agora já é o momento da gente fazer o trigger shot. O que é o trigger? Trigger para a gente é gatilho em português, né? Aqui a gente chama de trigger shot, mas no Brasil também essa terminologia já é usada, né? Porque eles acabam pegando várias terminologias do inglês também para designar alguns procedimentos no Brasil. Então, o trigger shot é tomado 35 horas antes, de 34 a 36, na verdade, mas geralmente 35, né? Vai oscilar um pouquinho dependendo do organismo da mulher. 35 horas antes da coleta. Por quê? Porque essa injeção, que a gente chama de trigger shot, vai ajudar o folículo a terminar o crescimento dele. Vai acelerar. Ou seja, eu já tenho um tamanho, o médico já olhou por ultrassom, que já tem um tamanho que vai funcionar para o tratamento, mas ele precisa que isso aumente um pouquinho a ponto de ser liberado. Só que não pode ser liberado para o corpo da mulher, porque aí ele perde o ciclo inteirinho. Então, é muito interessante, porque aí ele dá o trigger shot na mulher. Por exemplo, na noite de hoje eu tomo o trigger shot. Aí eu tenho 35 horas para chegar, né, na clínica. Ou seja, eu não posso passar desse tempo. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma nevasca, e eu chegar lá Meu na hora Deus. 37, eu perdi o meu ciclo. Porque, na verdade, Ai, aqueles Senhor. óvulos todos já foram liberados. Porque se eu tomei o trigger shot para dar o último ajuste para que eu libere tudo isso, se eu, na verdade, cheguei lá depois, o médico não consegue ter acesso ao meu ovário para tirar ali o óvulo, né? Para fazer uma sucção ali daquele óvulo e tirar aqueles óvulos e, a partir daí, caminhar para o processo de fecundação. Então, para chegar nesse processo, já é uma jornada extensa. Né? E quando eles conseguem retirar esses óvulos com uma qualidade interessante, sem danificar nada e tal, eles então coletam esses óvulos. Esses óvulos são colocados numa solução, né? E daí eles já são encaminhados para o laboratório que já fica na sala bem próximo ali de coleta, né? Nesse dia da retirada desses oócitos ou ovócitos ou óvulos, né? É mais comum óvulos para nós, mas a terminologia científica prefere usar ovócitos ou oócitos. Então, eles retiram tudo isso do corpo da mulher, não é um procedimento que é um procedimento de extrema dor, mas algumas clínicas optam por fazer uma sedação para não correrem o risco de perder nada, né? É um processo muito delicado que você vai com uma agulhinha ali dentro, pela vagina da mulher, para retirar, para aspirar esses folículos que precisam sair intactos, sem serem machucados, né? A partir daí, eles são encaminhados, então, para um laboratório que fica acoplado ali àquela clínica, aquele local onde foi aspirado, e aí o sêmen do homem já foi colhido naquele momento também, numa sala em que eles deixam algumas revistas para estimular o homem, né? Alguns vídeos, né? Coisas que são externas a tudo. Então, isso, de novo, pode trazer para o homem um certo constrangimento, para a mulher também, né? Ele saber que ele vai ter que produzir o sêmen a partir desse estímulo que não é exatamente a esposa dele, né? Então, quando isso acontece, e por que eu estou dizendo isso? Para a gente depois fazer aquele fechamento, quer dizer, o quanto é desafiador para a mulher e para o homem, e o quanto isso, em algum momento, pode, se o parceiro e a parceira não estão caminhando juntos, o quanto isso pode ser um problema. Desconectar, né? Desconectar. Desconectar, né? Esse homem pode dizer, não, eu não vou lá passar por isso, né? E o quanto essa mulher vai, puxa, passe por isso por mim, porque eu também já estou passando por essa história toda de retirar. Então, quer dizer, tudo que é de fora para dentro, né? Traz uma invasão. Não adianta a gente falar que não tem, mas a gente vai precisar, então, como profissional ou como uma pessoa tentante, ter essas informações para que isso não seja uma surpresa.
né? Eu sempre acredito, Nathalie, que quanto mais informações a gente tem, como eu falei no início, mais a gente acalma o coração e a gente pode tomar as decisões certas. É como aquele ditado no Brasil, o que é combinado não é caro. Então, aquilo que eu combinei comigo não vai poder ser tão caro. Eu vou ter que tentar dar conta daquilo, né? Então, Sim. esses óvulos vão ficar esperando nesse laboratório acoplado, esse sêmen chega e ele então é colocado em contato com esse óvulo. Então a fertilização in vitro pode acontecer de duas maneiras, né? Com a injeção intracitoplasmática do espermatozoide dentro do óvulo ou sem ela, né? Como é que funciona sem ela? Eu só coloco o óvulo junto com os espermatozoides e eu deixo que eles ali se encontrem ou não, né? Só que dependendo do caso, da morfologia e da quantidade de espermatozoides, o médico vai sugerir para o casal que seja diretamente feito através de uma injeção intracitoplasmática. Por quê? Eu não posso garantir se o espermatozoide não tem uma qualidade e não tem quantidade que vai me ajudar nessa fecundação, não adianta eu colocar o óvulo junto com o espermatozoide. Eu vou ter que Vai inserir perder, né? o espermatozoide dentto desse óvulo. E aí eu posso fazer com essa injeção, que atualmente agora existe a ICSI, que é o nome em inglês, que é a injeção intracitoplasmática, e existe hoje a superinjeção intracitoplasmática. O que é a super? A super é quando ela amplia com a lente até 8.000 vezes a imagem do espermatozoide. Então, Uau! tem como olhar para aquele espermatozoide e falar: esse aqui tá legal. A antiga, que é a normal, que não é a super, ela amplia em 4.000. Então, essa super, ela, na verdade, ela amplia essa imagem e esse médico consegue olhar esse espermatozoide mais de perto para saber qual deles tem uma qualidade que poderia trazer uma fecundação adequada. E daí, então, ele vai introjetar. Então, a gente precisa lembrar que aquilo que a natureza faz sozinha, né? Quando você libera ali no seu ovário, vai pela sua trompa, encontra ali o óvulo, vai até um ponto da trompa, o espermatozoide vem e entra no óvulo, né? Tem todo aquele namorinho, né? Não é todo mundo que chega ali. Então, toda essa coisa que é tão especial na fertilização in vitro é feita, então, através dessa introdução dessa agulhinha ali, dessa injeção. Daí o que acontece? Esses embriões que foram fecundados pela injeção ou foram fecundados sem injeção, mas que tiveram o contato ali com o espermatozoide, são avaliados durante alguns dias, né? Então, de 3 a 5 dias, esses embriões são acompanhados para saber se eles estão crescendo e se eles estão se dividindo corretamente. Então, tudo isso que acontece lá no consultório, lá no laboratório, acontece dentro do corpo de uma mulher que está concebendo naturalmente. Então, esse processo todo ali, né, está acontecendo no quentinho do corpo da mulher. No caso de um casal que passa por esse tratamento, não. Está acontecendo do lado de fora. Então, esse casal sai da clínica sabendo que deixou os embriões ali e vai para casa. Então, você chega em casa e você pensa assim, pô, mas o processo de concepção não é quando encontra? É. E quando encontra, teoricamente, a pessoa não está grávida, quando ela concebe, aí então ela não está grávida, aquelas coisas todas, né, que a gente aprendeu a vida toda. Então, como é que eu posso ter os meus embriões lá? Eles se juntaram, eles são um embrião e eles não estão dentro de mim, eles estão no consultório do médico. Aí você vai para casa, aí o médico telefona para você ao longo desses 3 a 5 dias para te falar: olha, daqueles 10, ou daqueles 5, ou daqueles 4, dependendo de quantos embriões, né? A gente tem 4 que estão com uma qualidade muito legal. As divisões estão acontecendo, né? Então eu acho que a gente vai ter aí embriões para transferir para o seu útero. E essa mulher fica, né? No terceiro, quarto dia, fica esperando lá na Nossa, casa dela agonia, né? essa agonia. E ela tem Agonia. que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que viver a vida dela. Mas ela sabe que no consultório do médico está lá, né? Os embriõezinhos dela. E daí chega o dia.
né? Se ela optou por uma transferência a fresco, que a gente fala, que é quando o embrião está fresco, ela sai da casa dela, então, no 5º dia para o 6º dia, né? O médico fala para ela, vem, então, no 6º dia que a gente vai implantar os embriões. Daí existem clínicas que implantam até 4 embriões, dependendo da idade da mulher, né? Não muito mais do que 4 ou 5, né? E não é um protocolo de todas as clínicas também. Mas acima dos 40 anos, como eles entendem que as chances são menores, eles preferem introduzir, eles preferem transferir mais. Mas isso também é uma negociação que se faz com o casal. Tem casal que não quer correr esse risco, quer menos. E tem casal que quer mais, mas não pode. Então, na verdade, vamos pensar aí que a média é 4, né, na transferência. Daí você vai para o consultório do médico e ele transfere esse embriãozinho para o seu útero, num procedimento que não tem uma dor grande. Geralmente, nesse dia, eles não te dão realmente nenhuma anestesia, porque não é necessário. Então, você consegue ver pelo vídeo esse momento em que eles colocam e depositam esse embriãozinho dentro do seu útero. Daí você sai de lá com o embrião dentro do seu útero, depois de ter ficado ali uma meia hora descansando, e volta para casa. Essa volta para casa é uma volta também cheia de expectativas, porque você volta grávida, né? Ué, o embrião está dentro do seu útero, né? Consequentemente, isso é uma gravidez. Mas ainda não é. Ainda não é uma gravidez. Para nós, em concepção natural, sim. Para uma pessoa que passa por um tratamento de reprodução assistida, não se pode afirmar isso. Então, você vai para casa, às vezes, com 4 embriões, descansa um pouquinho. Já se sabe hoje que você não precisa fazer um repouso completamente absoluto, mas é legal que você tenha um cuidado especial ali. Afinal, você está passando por um tratamento que é de fora para dentro, né? Então, geralmente, a mulher prefere ficar ali mais quietinha. E daí ela tem que esperar longos 11 dias, né? De 11 a 12 dias para fazer o beta-HCG, que é o teste de gravidez. Então, esses 11 dias são relatados não só por mim, que passei por isso, mas para a maioria das mulheres, como uma tortura. Tem mulher que viaja, tem mulher que dá um jeito de encontrar uma outra coisa para fazer, para se distrair, porque tudo que uma mulher pensa nesses 11 dias é: eu preciso estar grávida, eu quero estar grávida. Ela só pensa sobre isso. Ela Já não... pode, inclusive, já entrar sobre o nosso terceiro tópico nisso, Kátia, porque realmente, de tudo que você falou, para mim ainda é um pouco chocante, né? Porque a gente está falando de coisas técnicas, mas lembrando que a maioria que está aqui são doulas, e que a gente muitas vezes vão chegar casais que vieram para nós fertilizados já, né? Já com bebê, coraçãozinho batendo, Sim. já com alguns meses e tudo mais. E entender esse processo faz com que a gente tenha um olhar de acolhimento diferenciado para esse casal, que é o que a Kelly colocou aqui. Eu fiz questão de fixar que a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse casal por conta de todas as emoções que eles viveram ali ao longo dessa espera, ao longo de... São tratamentos caros, não são tratamentos baratos. Então, muitas vezes, o casal teve que abrir mão de muitas outras coisas para viver esse processo. Eu queria até que você já pegasse esse gancho e trouxesse para a gente as questões emocionais dessa família que está gerando, quando dá certo, né? Esse gerar. Porque pode dar e pode não dar. Então, na verdade, a gente está falando aí que quando o cliente chega para você, quando o casal chega para você gravidinho, é porque ele já passou essa jornada, é porque ele já venceu várias etapas ali das batalhas todas. Então, quando ele chega num grau de felicidade, num grau de gratidão, na maioria das vezes, que é encantador até de trabalhar com esse casal. Esse casal quer fazer de tudo para que essa gestação funcione muito bem. Então, ele precisa ser acolhido dessa maneira como por nós, como profissionais. Olha, eu sei o que você passou, então a gente vai ter que ter o dobro de cuidado agora com todas as decisões que a gente vai tomar, né? E geralmente não é... eu não posso afirmar isso, mas a maioria das pessoas que passam por tratamentos acabam desembocando numa cesárea, porque elas não querem correr riscos. Nenhum risco ela quer correr. Então, se o médico disser que tem uma coisinha assim, ela já não quer correr esse risco. Então, eu acho que talvez a gente falar um pouco dos aspectos psicológicos dos tentantes, talvez a gente consiga ajudar ainda mais essas pessoas que estão nos assistindo. Porque quem já conseguiu...
Agora é manter isso, é essa jornadinha até chegar ao momento em que você pega o seu bebê no colo. Mas o casal, por exemplo, que está tentando e não consegue, ou que ainda nem descobriu que vai para um processo de reprodução humana ainda, ele está tentando, né? Ou ele foi, tentou e ele não conseguiu. Então a gente vai ter, e aí eu separei 2 momentos, que é o momento da gente pensar que todas as pessoas que passam por um tratamento de reprodução assistida vão ter ansiedade, depressão, baixa autoestima, um nível, né, de isolamento, às vezes, muito grande, né? Principalmente quem está passando mesmo, né? Eu não estou entrando agora naqueles casos dos casais homoafetivos que contratam uma barriga de aluguel, uma barriga solidária. Eu não estou falando dessa pessoa especificamente, que existe tudo isso, mas existe ainda mais sobre o corpo de quem passa. Né? É sempre uma ansiedade para todo mundo, né? Mas uma pessoa que está passando isso no corpo dela, isso ainda dobra, né? Isso ainda fica mais sério ainda. Então, todo mundo que passa já vai chegar com esse processo ou atravessa esse momento de ansiedade, de depressão, de dificuldades com a autoestima, né? De isolamento, de abandono, né? De vontade de não fazer mais as coisas que fazia antes, porque só consegue pensar sobre isso. Mas a gente tem um plus especial para pessoas que tem essa visão do casamento e da reprodução como algo que é muito importante na vida delas. E a gente vai ver isso muito dentro das religiões, dentro do contexto espiritual, dentro do contexto das comunidades, né? Porque aí, como é que uma comunidade trata uma mulher que é fértil? Como é que uma comunidade trata uma mulher que apresenta dificuldades de fertilidade? Essa mulher, dentro da visão cristã no Antigo Testamento, era considerada uma mulher amaldiçoada, né? Então, nós não vamos entrar aqui no protocolo de cada religião, porque existe uma série de informações deliciosas e interessantes sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é porque, principalmente no caso de vocês, né? Você tem uma escola que é a Escola Doula na Missão, né? Então, a gente está falando que a gente vai ter muita doula dentro dessa visão cristã, né? Dentro da igreja, né? Então, como é que se sente um casal que não consegue conceber e está na igreja? Como é que faz para esse casal aguentar tudo que é chá de bebê, tudo que é apresentação de nenê ali na frente? Como é que se faz? Será que quando um casal chega para você para pedir a sua ajuda, porque tem aquela doula que ajuda também no processo que antecede, como eu já comentei, a gestação. Pré-concepção. Então, a pré-concepção. Como é que você vai tratar um casal desse? Você vai começar a introduzir nele todas as questões de preconceito da igreja em relação a isso? Quando, na verdade, é a própria igreja e é a própria comunidade que exalta, né, a gravidez, que é um processo tão lindo e tão maravilhoso mesmo, ele vai ser sempre, tá? Para quem teve, para quem não tem filho, vai ser sempre um milagre e sempre uma coisa linda. Por outro lado, a gente tem que ter o acolhimento também para uma mulher que não viveu isso, né? Ou que não está conseguindo viver isso, né? Então, ansiedade, depressão, baixa autoestima, isolamento, separação, divórcio, julgamento da igreja, né? Abandono da fé, abandono de ministérios, né? É uma coisa, falta dessa parceria do homem com a mulher. Tudo isso a gente vê de perto quando a gente está falando de um casal cristão que se casou ou que está namorando e que pretende, mas sabe que já tem uma dificuldade, porque às vezes o casal já sabe disso até antes de casar. Casais que não sabiam disso e, de repente, é muito difícil ou para o homem ou para a mulher entender, porque muitas vezes eles não entendem que o problema é do casal, já que eles casaram. É assim, não, eu estou casada com a Nathalie é que tem problema. Então, na verdade, eu não sei se eu vou continuar casado com a Nathalie, porque ela tem um problema. E eu quero ter filhos, né? Então, a gente vai... Vem o peso para a mulher, né? Vem o peso maior da sociedade, do contexto da religião em si, por sermos, no meu caso, enfim, de trabalhar com mulheres cristãs, de ter esse viés, a gente vê muito a Bíblia como referência. E na Bíblia, o problema sempre era colocado na mulher, né? Sim, exatamente. Na mulher. E isso, eu acho que isso traz uma discussão para a igreja, né? Não tem nada mais difícil para um casal do que ele ter esse tipo de olhar e esse julgamento dentro da comunidade dele, né? Ele já está cansado de ficar explicando coisas, né? Então, eu separei algumas coisinhas, né? Aqui para gente, que eu acho que podem
elucidar para a gente ir caminhando para o final, né? É aquele casal, por exemplo, que está tentando, algumas pessoas sabem que eles estão tentando, ou sabem que eles já estão casados há algum tempo e por algum motivo eles não chegam na igreja com filhos, né? Então a gente precisa ter um cuidado especial com isso. Se o casal não fez nenhum comentário, será que é nosso papel perguntar? Será que eu tenho que ficar entrando na intimidade do casal num nível de curiosidade extrema, sem ter o respeito que eles precisam para se expor caso eles queiram uma oração, caso eles queiram uma ajuda? Então a gente precisa estar atento. Por que eu estou separando principalmente essa situação dentro do contexto da igreja, da comunidade? Porque quem não está na comunidade pode ter uma visão diferente de família. E essa pessoa vai ter uma leveza maior, ela não precisa ficar aguentando o julgamento da comunidade. Ela não precisa todo domingo ver o pastor falar: hoje nós vamos aqui orar pela vida de fulana de tal que acaba de engravidar. Hoje nós vamos então apresentar esse bebê. Esses casais que não estão exatamente vinculados a essa comunidade, eles acabam vivendo isso com amigos. Então eles têm uma distância um pouco maior. Eu não tenho filhos ainda, então eu vou me distanciar que eu estou sofrendo um pouquinho. Mas e a pessoa que está todo domingo na igreja, ou todo sábado, ou seja lá que dia que vai, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem algumas coisas que são assim, olha, eu separei algumas expressões. Nossa, vocês não têm crianças? Vocês não gostam de crianças? Vocês não querem ter filhos? O casal nem falou nada, tá? É um momento social, uma reunião de célula, e a gente está tendo esse tipo de pergunta. Quantos vocês pretendem engravidar? O casal não abriu a boca. Eu tive uma visão. Jesus falou comigo, eu estou profetizando que vocês vão engravidar. Esse, então, para mim, de todas as situações, para mim é a mais grave. Porque dentro ou fora da igreja, você não pode dizer para o outro algo que se o céu ou a vida quiser dizer, ela vai dizer para a pessoa. Né? Que autoridade você tem para definir esse tipo de coisa que geralmente não é real. Né? A gente já sabe disso. Vocês já tentaram sair de férias? Quem sabe dá certo, vocês tomam um vinho. Eu sei de uma irmã que tem uma prima que tomou um chá de ervas, que fez isso e que fez aquilo e engravidou. Ah, na hora certa vem, eu também demorei. Não, gente, a gente não tem esse direito. A gente precisa ter um cuidado de acolhimento. Então, na minha experiência, um casal que quer conversar sobre esse assunto, ele procura o irmão da igreja, ou a irmã da igreja, ou o pastor da igreja, ou o profissional, ou a psicóloga, e ele vai se colocar. Ele está ansioso, ele precisa compartilhar isso, mas ele quer compartilhar com alguém que ele escolheu, ele não quer ser invadido. Né? Então, eu acho que eu finalizaria mesmo com essas circunstâncias, porque eu acho que elas são mais complexas dentro de uma comunidade, seja ela qual for, né? Dentro da religião que a pessoa escolher, principalmente porque a maioria das religiões colocam essa questão da família, colocam essa questão da procriação. Isso, na verdade, na minha pesquisa e na minha experiência, a maioria, independente das denominações. Então, a gente precisa ter um olhar de acolhimento, sim, de alegria com os que se alegram, de tristeza com os que se entristecem, mas de respeito. Quando alguém não fizer essa solicitação, é melhor que você tenha um olhar de acolhimento. Não queira ter respostas que você não tem. Às vezes, a gente não sabe o que dizer e não sabe o que falar. Não sabe o que falar e não sabe o que fazer. Quando isso acontece, a sugestão que eu dou é não diga nada e não fale nada. Às vezes, se você está perto de alguém, você diz assim: compreendo, o que é que eu posso te ajudar? Né? Estou aqui para te ouvir. Às vezes você não tem o que dizer. Você não tem o que dizer. E isso também digo como profissional. Tem hora que você precisa esperar que o casal te traga aquilo que você pode conversar com ele. Sem, na verdade, invadir, sem, na verdade, julgar e sem querer resultados e soluções que, às vezes, são muito mais pela ansiedade do profissional do que pela necessidade do casal. Né? E aí, eu queria só finalizar minha fala, mas se alguém tiver alguma pergunta, né? Eu queria falar um pouquinho de 2 Coríntios 12:9, que diz que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Boa vontade, ter boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E eu não digo isso só para quem é da igreja, não. Eu gosto muito dessa passagem, porque
se eu não puder usar o nome de Deus, eu uso da vida, eu uso daquilo que o casal acredita, né? Por quê? Porque eu preciso estar vinculada com uma coisa que é superior a mim. Porque nada do que eu disse aqui é garantia de que esse bebê vai vir. Essa eu acho que é a mensagem mais importante que eu queria deixar aqui. Não é porque você fez um tratamento de fertilidade, não é porque você vai para suas tentativas que você tem a garantia de um bebê. E nem sempre os profissionais e os médicos envolvidos, eles são claros quando você vai assinar todos aqueles papéis. Não é interessante para eles dizer com clareza que um casal ou que uma mulher pode passar anos tentando engravidar, fazendo os mais avançados procedimentos, sem que, na verdade, ela saia da clínica ou do hospital com o bebê no colo. Portanto, eu não quero dar uma visão pessimista, não, muito pelo contrário. Eu sou tia de várias mulheres que eu ajudei e que têm um bebê lindos, maravilhosos e saudáveis. Então, não é a minha fala não é essa, mas é importante ter essa informação, porque nenhum médico é capaz de garantir que você vai passar por um tratamento de reprodução assistida e vai sair dali com um bebê. Cuidado na hora de escolher com quem você vai caminhar, que médico você vai escolher, que protocolo de clínica você vai escolher, como você quer fazer esse protocolo, se você quer superestimular os seus ovários, se você quer congelar embriões, se você quer contratar a barriga de aluguel, porque tudo isso será oferecido para você. Se você quer óvulo doado, se você quer sêmen doado, né, que é de um outro parceiro, que é de um outro homem que você não conhece, enfim, coisas que eu nem vou entrar aqui, porque são várias lives que a gente ia precisar. Mas cuidado, porque nada disso é garantia de que você vai sair de lá com um bebê. Por isso é que é na fraqueza que ele vai nos fortalecer.